Bom dia, meus queridos. Falando a respeito do que nós estamos vivendo, enfrentando neste tempo. Essa terrível coisa que nós estamos enfrentando, esse terrível ataque maligno do inferno que nós estamos enfrentando. O que você pensa? Tem, tem esperança, tem salvação? Corremos para outra nação? É agora sim, agora nós vamos ver. Deixar a nossa nação para ir a outra nação em busca de salvação, em busca de esperança. Agora podemos olhar, agora vamos verificar. Tem esperança de você estar melhor, ou você estar protegido ou salvo em uma outra nação. Não. Veja, tudo isso é um ataque maligno, por certo, é um ataque que veio do inferno. Mas nós sabemos que Deus permitiu tudo isso, que Deus tem permitido tudo isso. Mas, meus queridos, Deus é bom. E todo o plano de Deus é bom. O diabo tem feito isso, o diabo vem. O Senhor Jesus Cristo disse, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dele mesmo, mas eu vim para dar vida e dar vida em abundância. E nós sabemos disso. Portanto, Deus é bom e os propósitos de Deus sempre são bons. Então, por que Deus tem permitido isso? Porque milhões e milhões e milhões de pessoas têm morrido em toda a terra já, com essa praga maldita, com esse ataque terrível. E deixa eu falar para vocês, e as nações estão, os governantes das nações, os políticos, as autoridades estão muito preocupados. Não pense vocês que é só no Brasil. Não, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, na América, em Israel, na Europa, em todas as partes da Terra, os governantes, as autoridades estão preocupados e têm que estarem preocupados, porque esta praga tem matado milhões. E o que essa praga tem feito, o que esse intento maligno veio para fazer, veio para destruir, para desequilibrar, para quebrar a economia das nações, para desbancar a economia das nações, para causar um caos, para causar medo, para causar transtorno, destruição. Mas Deus tem permitido isto. E por que Deus tem permitido isto? Porque Ele está chamando a atenção de nós todos, dos governantes, das autoridades e dos povos de todas as nações, para voltarem para Ele, para pararem, para voltarem a Deus, para pedirem perdão, misericórdia dele, ajuda dele, o favor dele. Por isso Deus tem permitido, para que nos voltemos para Ele, para que clamamos a Ele pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu favor, pela sua ajuda, pedindo perdão. Por isso Deus tem permitido tudo isso. Eu fico triste, eu fico ouvindo as notícias, e a minha alma sangra, o meu coração se entristece. Eu digo Deus, e ainda assim os povos estão buscando solução neles mesmos, eles creem neles mesmos, creem nos seus governantes e nas autoridades, creem nos seus próprios recursos para saírem dessa. É duro, é triste. Nós não podemos sair de coisas como dessa tragédia sem a ajuda de Deus. Nós não podemos sair de nenhuma tragédia sem a ajuda de Deus. Ninguém pode. Mas a dureza do coração das pessoas tem sido terrível. Tem se endurecido mais. Eu clamo todo dia, Deus, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ministra esse povo, essa gente toda, fala com as pessoas, para que se voltem para ti, ó Deus, para que venham a ti os governantes, as autoridades, os povos de cada nação, venham a ti, clamem pela tua misericórdia, clamem pelo teu perdão, clamem pelo teu favor, clamem pela tua ajuda, porque nós precisamos.
Mas, sabe, eu vejo aqui na Inglaterra, eu choro, a minha alma sangra. Deus me mandou para essa nação, eu sou serva do Senhor, sou trabalhadora do reino do Senhor. O Senhor me mandou para essa nação com uma mensagem, trazer a nação de volta para Deus. Vocês não sabem o preço que eu tenho pago, o quanto a minha alma tem sofrido, chorado por esta nação. E quando eu vejo o noticiário, a tristeza de ver, eles não clamam por Deus, eles têm os seus recursos, eles acreditam, eles confiam neles mesmos, nos seus recursos para saírem. Eles estão confiando nisto. Então, como eu vim para cá, fui enviada pelo Senhor para esta nação, para trazer a nação de volta para Deus. Tenho sofrido e chorado por 8 anos. A minha alma tem sangrado por essa nação. Deus tem me mostrado, desde o começo, quando cheguei aqui, o Espírito Santo tem me mostrado as terríveis coisas que estavam acontecendo e que continuam acontecendo e que vão acontecer para essa nação e para o mundo todo, mas principalmente aqui, por irem tão longe de Deus. Então, meus queridos, da mesma maneira, eu quero dizer para vocês, e aí no Brasil, é triste, mas não pense que aqui é melhor. Claro que tem coisas que aqui eu vejo, e eu glorifico a Deus por isso, eles têm qualidades, têm coisas boas, mas não é tudo, aqui não é perfeito, aqui não é paraíso, então não é melhor do que aí, sabe? E as pessoas saem aí do Brasil e vão morar em outras nações e ficam postando no Facebook e nas suas redes sociais mentiras. Eles são mentirosos porque eles vivem no seu mundinho egoísta, no seu mundinho medíocre. Não estão vivendo a realidade das nações. Tem pobreza nessa nação aqui. Oh, o governo está sofrendo, eles têm problemas terríveis aqui. Tem pobreza, tem pobreza. Tem desempregados, o desemprego também é alto por aqui. Tem moradores de rua, também é altíssimo por aqui. Não, nenhuma nação na Terra é melhor do que a outra, ou a salvação mudando, deixando o Brasil para ir para outro lugar, porque é melhor, e depois ficam desprezando e falando mal. Não creiam, porque social media realmente, a maioria, porque estão doentes, são pessoas doentes, pessoas egoístas, doentes, longe de Deus, postando coisas falsas. Então não creiam nisso, porque isso traz doença para outras pessoas que estão assistindo, vendo no Facebook ou redes sociais. Não creiam, porque a realidade por trás de tudo é bem triste. E eu digo porque o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, a quem eu sirvo, ao Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor, que me enviou para essa nação, eu digo para vocês, tem muita coisa triste aqui nesta nação, e o governo tem problemas terríveis para solucionar aqui também. E olha, a mordomia por aqui vai acabar também, a mordomia vai mudar por aqui também. Porque, pensa bem, e por isso que eu digo aí para vocês aí no Brasil, e para os povos de todas as nações, quem puder assistir meu vídeo e entender nos países de língua portuguesa, o medo deles, eles não dormem direito, sabe? A expressão que nós usamos, não quero estar no lugar deles. Eu me coloco no lugar deles como cristã e como mulher de Deus, eu me coloco no lugar deles porque o Senhor quer que eu me coloque no lugar deles para que possa interceder por eles. Então eu sinto a dor, a preocupação deles. Mas eu não, falando humanamente falando, não quero estar no lugar deles. Eles estão enfrentando um período terrível. Os governantes aqui do Reino Unido, da Inglaterra, do Reino Unido, aí no Brasil, lá o presidente Trump da América, em Israel, em todas as nações da Terra, estão enfrentando tempos terríveis. Esse tempo é um tempo terrível. Então não pense que é melhor aqui do que no Brasil, não é melhor. Sabe, meus queridos, a solução está em Deus, como eu disse no princípio aqui do meu vídeo. Deus tem permitido isso para voltarmos para Ele, para clamarmos para que os governantes, as autoridades, os povos das nações
Se voltem para Deus clamando a misericórdia de Deus, o perdão dele, o seu favor, a sua ajuda, mudando o caminho. Quantas abominações e quanto pecado tem crescido diante de Deus, como as pessoas têm pecado terrivelmente contra Deus. Neste tempo, estamos muito pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já passou muito longe, muito para trás. E o Senhor Jesus diz que essa próxima vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele disse que seria, estaríamos vivendo como nos dias de Noé. E olha que é exatamente assim. Nós estamos enfrentando uma coisa terrível, somos obrigados a ficar em casa, trancados dentro de casa. E eu tenho sentido um espírito no mundo, um espírito de apatia, um espírito de inércia. Está acontecendo uma coisa terrível e as pessoas estão como robôs. A verdade, para falar a linguagem clara, como robôs, sem sentimentos, como se fossem robôs. É o tempo. E como eu disse, Deus tem permitido isso para chamar atenção, porque o tempo do julgamento de Deus está chegando e ele já está começando o julgamento dele sobre toda a humanidade. E começa em todas as nações, sobre todas as autoridades, os povos de todas as nações. Mas começa primeiro pelo próprio povo dele, pelo povo de Deus, pelo povo cristão, pelo povo judeu. Sabe? Mas eu glorifico a Deus por uma coisa, meus queridos. Eu oro, eu clamo, eu intercedo. Aqui eu intercedo pelo Boris Johnson, o primeiro-ministro dessa nação, o primeiro-ministro do Reino Unido. Eu oro, intercedo, eu clamo pela vida do presidente Bolsonaro aí no Brasil. Eu oro, eu clamo, intercedo pela vida do presidente Trump lá nos Estados Unidos. Eu oro, eu intercedo, eu clamo pela vida do primeiro-ministro lá em Israel. Eu oro, eu clamo, intercedo pela vida dos presidentes, autoridades e os povos das nações todas. Mas eu digo dessas nações aqui, o Reino Unido, o Brasil, os Estados Unidos, junto com Israel, fazem parte de um propósito de Deus. Por isso são odiados os presidentes. O presidente Trump nunca foi tão odiado. O presidente Bolsonaro nunca foi tão odiado. O primeiro-ministro aqui sofreu terrivelmente para conseguir se eleger e ainda sofre perseguições terríveis. Entendeu? Mas eles fazem parte de um propósito de Deus, um propósito abençoado de Deus. Eles estão fora, veja, é propósito de Deus tirar o Reino Unido fora da União Europeia. A União Europeia é onde está centrado o reino do anticristo. E nesse tempo agora, meus queridos, está começando as pessoas falam da teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é conspiração real, isso é verdadeiro. A nova ordem mundial está começando, está dominando, está reinando. E como que é a nova ordem mundial? Vai ser um governo geral sobre todos. E quem manda esse governo geral aqui, humano, na Terra. Mas, na verdade, esse governo da nova ordem mundial é guiado pelo diabo. Ele é o cabeça. E da Bíblia, para as pessoas, eu estou falando aqui para cristãos e não cristãos, a Bíblia fala do anticristo, é o que é anti-Jesus Cristo, o que é anti todos aqueles que servem a Jesus Cristo, todos aqueles que servem o Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus Cristo. Entendeu? O anticristo. Essa nova ordem mundial é dominada pelo anticristo. E é claro que eles não vão dizer anticristo, né? Para vocês que não são cristãos, eles não vão dizer isso, eles têm um nome de nova ordem mundial. Mas nós, como cristãos que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus Cristo, sabemos que é o anticristo. E sabe, esse tempo agora também é o tempo que eles estão começando com tem que tomar vacina, olha, tem que se criar uma vacina para esse vírus, não é? E eu postei anteriormente, porque eu tenho acompanhado tudo isso de outros servos de Deus, de outros profetas cristãos, que Deus tem usado para alertar o povo. E seguindo os noticiários e tudo isso, e orando, clamando, e Deus dando discernimento, entendimento de tudo isso. Nós estamos vivendo neste tempo. E o perigo realmente é um perigo agora, porque há um planejamento, há um plano todo preparado para que a vacina vai vir, parece-me, com
a colocação do chip. Isso está planejado, isso é real. Vocês podem ir na internet e procurar. Não é fake news, é real. Vocês podem procurar pelo Bill Gates. Ele comentou já desde 2015, 2017, a respeito de que viriam vírus e teriam que tomar algumas providências a respeito disso. Como é que ele sabia disso? Entende? Então, isso tudo já foi uma coisa planejada, mas o diabo fez tudo isso, planejou, colocou o vírus é real, não é que é fake vírus, o vírus é real, está acontecendo, isso tudo está acontecendo, mas é uma coisa que foi planejada e planejada no inferno, usando o servo do diabo, os agentes do diabo. Entendeu? Então, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo terrível, mas é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de deixarmos os nossos caminhos maus, nos arrependermos, deixar o pecado, virmos para Deus. E vocês que não são cristãos, que não servem a Jesus Cristo, que ainda não se entregaram para Jesus Cristo, não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, agora é o tempo. Porque, para que vocês saibam, vocês como não são cristãos, não sabem, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, que esse chip, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse, sobre que viria no tempo do anticristo, que seria o reinado do anticristo, que viria a marca da besta, e seria o número 666. E como que eles vão fazer isso no nosso tempo? É um tempo moderno, onde que a tecnologia e a ciência se cresceu grandemente, assustadoramente. Hoje nós vemos coisas que assustam. Eu me assusto muito vendo muitas coisas sendo criadas neste tempo que assustam. Eu me assusto, eu vejo, eu me assusto, entende? Então, porque a ciência cresceu, a Bíblia disse isso, no livro do profeta Daniel, Deus disse para ele que no tempo do fim, a ciência se multiplicaria grandemente, e nós estamos vendo isso nos nossos tempos. Então, eles têm que usar em coisas que são dos nossos tempos, não vão usar coisas lá do tempo antigo, vão usar coisas do nosso tempo, entende? Então, isso é real, eu vi, tá? Isso não é fake news, eu vi assistindo um noticiário aqui, um documentário aqui na TV, eu não me lembro agora se foi a BBC, a BBC tem a número 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu não me lembro qual delas agora, mas eu digo para vocês, diante de Deus, eu assisti, era um cientista de uma das universidades aqui, porque já foi um tempo atrás, foi mais de um ano atrás, e tem a repórter, uma mulher, e um homem, era um homem nos seus 40, nos seus 30 e poucos, 40 anos. E o cientista colocou nele o chip, tá? Colocou o chip, foi colocado mesmo na mão dele, aqui, ó. Só que nesse cara foi colocado na mão esquerda dele, eu vi isso, tá? Minha mão direita e na esquerda, isso. E a repórter perguntou, para quê? O que iria ajudar aquilo? E o cientista, o professor, disse que isso ia facilitar muito a vida das pessoas, porque todas as informações da pessoa estavam ali incluídas nesse chip, tá? Nesse trequinho pequenininho, um negócio bem pequenininho, o chip lá. O número do passaporte, número de cartão de crédito, todo o histórico de saúde dessa pessoa estava colocada aí nesse chip, tá? Então, eu estou falando para vocês, não de fake news, não que alguém me falou, eu assisti aqui, tá? Eu assisti na televisão aqui e vi o cientista colocando o que criou aqui. Então, esse tipo de coisa já está sendo usado no mundo. Na América já tem bastante, lá, América aqui, porque aqui na Inglaterra eles falam Estados Unidos de América, eles chamam América, e a gente acaba se acostumando de tanto ouvir América e é difícil. Estados Unidos, quando eu falo América, Estados Unidos. Já se usa bastante, então já é usado em muitos lugares, mas ainda não é, como se diz, não é anunciado publicamente, entende? Mas é assim, então, que estejamos alertas, tá? Para aqueles que são cristãos, estejamos alertas, e aqueles que não são cristãos, que aprendam, que ouçam a palavra de Deus, que venham a se arrepender, que venham entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porque essas coisas vão acontecer. E vão lá e leia a Bíblia, leia no livro de Apocalipse, e o Senhor diz que quem aceitar a marca da besta está perdido para sempre. Tá? Vai para o inferno, não tem salvação, entende? Porque é a marca da besta, então é a marca do anticristo.
tá? Então, meus queridos, sejamos alerta. E agora eu quero falar sobre o Brasil, tá? O povo está revoltado. Meus queridos, não se voltem contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi um homem colocado por Deus aí no Brasil, tá? E ele é um homem humilde, temente a Deus. Sabe quando ele foi eleito, quando ele foi lá receber a faixa dele, se ajoelhou diante de Deus. E sabe, o Brasil inteiro assistiu e as nações que assistiram à posse do presidente brasileiro viram esse homem se dobrando diante de Deus. Sabe? De humildade, exemplo de temor a Deus. Eu chorei de alegria e glorifiquei a Deus, entende? Então, esse homem foi colocado por Deus. Mas os rebeldes, os desavisados vão falar, mas toda a autoridade foi colocada por Deus, tá? Deixa eu só falar para os desavisados, os rebeldes, os desobedientes, tá? Toda a autoridade é colocada por Deus, sim. Toda autoridade é permitida por Deus, mas o presidente Bolsonaro foi colocado por Deus por um propósito específico e especial, de nos abençoar, de abençoar como nação, como cristãos, como povo judeu, e a nação do Brasil no geral, tá? Para a nação ser abençoada e ser honrada de novo, porque a nação brasileira caiu em vergonha, uma vergonha. E aqui eu vou dizer para vocês, aqui na Inglaterra, quando eles falam, sempre falam mal, é sempre negativo, mas toda vez que eu encontro algum inglês, algum britânico que falam, quando converso, falo que é do Brasil, aí eles vão falar contra o Brasil, eu sempre explico, aí eu falo a verdade, entende? Sobre o Brasil, que nós agradecemos a Deus por nos ter dado um presidente como o presidente Bolsonaro, tá bom? Então, vamos ficar do lado dele, mas olha, orando, clamando pela vida dele, intercedendo pela vida dele, pela família dele, pelo governo dele, por todos aqueles que verdadeiramente apoiam ele, orando, intercedendo, clamando para a proteção de Deus. Aqui eu oro, eu clamo, eu estou aqui. Veja, eu não estou no Brasil. O meu coração, abaixo de Deus, a minha terra eterna é lá no céu com Jesus Cristo. Mas enquanto eu moro na terra, a minha terra-mãe é o Brasil, a minha segunda é Israel, a minha terceira é aqui na Inglaterra. Então Deus tem colocado amor, eu amo essa nação, sim. Deus me enviou para cá e eu não poderia ficar aqui e lutar por essa nação se eu não amasse essa nação, mas não é o meu amor, é o amor de Deus por essa nação. Da mesma maneira, o amor de Deus pela minha nação brasileira, o amor de Deus pela nação de Israel, o amor de Deus pela nação dos Estados Unidos, o amor de Deus por todas as nações, mas especialmente estas, tá bom? Então, meus queridos, estejam orando, clamando a Deus pela vida dele, orando, intercedendo, porque esse homem está enfrentando o inferno, literalmente ele está enfrentando o inferno, e ele não conhece a Deus como nós conhecemos. Então, por favor, meus queridos, povo de Deus, orem, intercedam, estejam do lado dele. Povo brasileiro, não se volte contra ele, porque ele é a oportunidade, desculpem, foge as palavras em português, desculpa. Ele é a oportunidade que Deus tem de abençoar a nossa nação, e Deus deu essa oportunidade, portanto, se voltem para Deus em primeiro lugar, se voltem para Deus, glorifiquem o nome de Deus, glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo, e orem, intercedam, apoiem o presidente Bolsonaro, ajudem ele, estejam do lado dele, e que eu ia falar sobre economia. Imagina, como eu falei, esse ataque do diabo veio para desbancar, para destruir, para a economia das ações. Então não é diferente aqui, não é diferente na América, não é diferente em lugar nenhum. As ações estão aterrorizadas, os governantes, os políticos estão aterrorizados. Os decentes, os honestos, tá? Os verdadeiros, estão preocupados porque como eles vão sustentar uma nação inteira estando em casa, não trabalhando, não produzindo. Então imagina, não é diferente aqui na Inglaterra, não é diferente na América, não é diferente lá em Israel, não é diferente em nenhuma parte da Terra. É o mesmo, é a mesma coisa. Então, como o presidente Bolsonaro vai sustentar uma nação inteira com toda essa corrupção? Então, se os nossos governantes fossem verdadeiros, decentes, honestos, e se verdadeiramente amassem a nossa nação, amassem o povo, porque eles estão lá para beneficiar o povo, para reinar, para governar em benefício do povo, e não para eles mesmos.
Mas é uma infelicidade, é uma desgraça infeliz aí na nossa nação, mas aqui não é melhor, tá? Aqui, ao menos os políticos são decentes. E quando eles cometem uma coisinha bem pequenininha, um delito pequenininho, eles perdem o cargo. Eu tento lembrar da palavra em português, eu não consigo, é resignação. Eu acho que é a mesma em português, tá? Eles resignam o cargo deles porque a pressão sobre eles é tão grande que eles não aguentam, porque eles são decentes, políticos decentes, honestos. Então, essa parte, realmente, glória a Deus, eu glorifico a Deus por isso. Aqui eles são decentes, fazem o governo deles em benefício do povo, tá? Nessa parte. Mas os nossos, infelizmente, aí no Brasil, não. Então, mas nós, como povo de Deus, oramos e clamamos a Deus, e Deus arranca essa gente toda daí no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o presidente precisa contar com as nossas orações, o nosso clamor, as nossas intercessões, o nosso apoio, o nosso suporte. Não fiquem contra ele, porque não é fácil estar no lugar deles agora. Né? No lugar dele, no lugar deles agora. Entendeu? As nações, então, todas as nações estão enfrentando essa época difícil. Como é que eles vão pagar todo mundo? Se todo mundo está em casa, trancado em casa, não podem trabalhar, porque tem que ficar em casa por causa do perigo do vírus lá fora. Entendeu? Então, não é só aí no Brasil, aqui na América, em Israel, em todas as nações, a Itália, a Espanha, toda a Europa, todos os lugares da África, todas as partes da Terra estão enfrentando isso. Terrível, entendeu? Então, não é só no Brasil, não é o Brasil está em pior situação, não. O que o nosso presidente aí no Brasil, o presidente Bolsonaro, precisa é do apoio do povo. Entendam, entendam. Não é só aí, é aqui em todas as partes da Terra. E os governantes, as autoridades estão preocupados, porque como é que eles vão sustentar uma nação que não está trabalhando, que não está produzindo? Então, é aqui, é aí, é na América, em todas as partes da Terra, é a mesma situação, é a mesma história. A nossa esperança, lembra que eu falei? A nossa esperança está em Deus, precisa estar nele. O nosso clamor precisa ser a Deus. A nossa humildade, o nosso arrependimento precisa ser a Deus, para que ele nos abençoe, porque nós moramos na Terra, para que Deus abençoe a nossa terra, abençoe a nossa vida enquanto estamos aqui. E Deus quer fazer isso, por isso ele tem permitido isso, para que nos voltemos a ele. Deus é bom, ele nos ama e ele tem sustentado a gente. E ele quer que voltamos para ele. Por favor. E da mesma maneira, as pessoas vão contra o presidente Trump lá nos Estados Unidos. O presidente Trump também foi colocado por Deus naquela nação. Entendeu? Então, gente, não é falando de política, mas não tem como. Mas somos cristãos ou falamos de política. Eu não sou idiota. Deus me deu inteligência, me fez inteligente. Política faz parte da nossa vida. O governo, a gente mora no mundo, temos um governo humano. O nosso governo, como cristãos, é o governo de Jesus Cristo. Estamos na terra, governados por ele, mas estamos também debaixo de um governo humano. Entendeu? Então, nós respeitamos a palavra de Deus, que devemos orar e clamar pelos nossos governos, pelas nossas autoridades. Então, da mesma maneira, o presidente Trump foi colocado por Deus lá naquela nação, lá na América. Ele é colocado por Deus, e ora e clama pela vida dele, para o Senhor ajudar, prosperar, abençoar o governo dele, ajudar, porque não é fácil para ele. Ore para Deus dar sabedoria para ele, dar prudência. Né? As pessoas falam mal dele, entendeu? Mas ele é um homem que foi colocado por Deus lá, entendeu? Para enfrentar o que eles enfrentam, tem que ser gente como eles, tem que ser louco, sabe? Precisa de ser doido, louco, para enfrentar o que eles enfrentam. E o Boris Johnson foi colocado aqui por Deus, nessa nação, para esse propósito. Como eu disse, há um propósito especial de Deus em relação ao Reino Unido. O Brasil e os Estados Unidos estão ligados por um propósito especial e abençoado de Deus, nesse tempo e do tempo que vai vir. Entende? Ligados a Israel, entendeu? Então, meus queridos, eu vou terminar o meu vídeo falando e pedindo, não se voltem contra o presidente Bolsonaro, orem por ele, clamem pela vida dele, estejam do lado dele. Ele precisa da ajuda do povo brasileiro. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer, ele tem que tomar a decisão que ele tem que tomar. Entendeu? Porque as nações foram obrigadas, todo mundo, os governos nos obrigou, as pessoas, todos têm que ir para casa, ficar trancados dentro de casa por causa do perigo, mas o outro perigo é o perigo destruindo toda a economia também, é esse perigo. Então, meus queridos, lembra, primeiro, a nossa esperança, a nossa salvação está em Deus e precisa estar nele, no nosso clamor,
A nossa esperança, clamar em Deus, a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que Deus enviou para nos ajudar, a Ele. E orando, intercedendo e apoiando o presidente Bolsonaro aí, apoio o Boris Johnson aqui, apoio o presidente Trump lá na América, apoio o Israel, apoio as nações que se voltem para Deus, que se voltam para Deus e que se voltem. O meu clamor e a minha oração é essa. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a vocês todos. Fiquem firmes, clamando a Deus, buscando a Ele, orando, intercedendo pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro e por todas as nações da terra. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus. Amém.